Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com o Hugo Lopes. Bom dia a todos os colegas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário. Um podcast desenvolvido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, de colegas e para colegas, lembrando que os sindicatos são instituições essenciais para o progresso e justiça social e laboral. A força de um sindicato depende dos seus sócios. Por isso, juntem-se a nós, não só neste episódio sobre medicina transfusional, mas também enquanto sócios. As transfusões em medicina veterinária entre cães antecederam as entre humanos em 150 anos. Foi em 1665 que o médico Richard Lower começou com sucesso a fazer transfusões entre cães, mantendo-os vivos, algo que só aconteceria entre humanos em 1818 pelas mãos do obstetra James Blundell. Em 1939 surge a classificação RH do sangue em humanos, em 1950 a dos cães e em 1962 a dos gatos, sendo que o primeiro banco de sangue comercial veterinário nos Estados Unidos surge em 1988, para a parte veterinária, lá está. Quase 30 anos passados, temos connosco a doutora Inês Cardoso, médica veterinária e diretora técnica do Banco de Sangue Hemolife, que atua na Península Ibérica. Olá Inês, como estás? Olá Hugo, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Vamos falar sobre sangue e os seus subprodutos. Vamos sim. E acho que não poderíamos ter ninguém melhor do que tu para fazer isso. Inês, de forma a ser mais claro para os nossos ouvintes, decidi dividir esta nossa conversa no que parecem ser os 3 grandes produtos da medicina transfusional. As plaquetas, o plasma e os seus derivados e concentrado de eritrócitos. Comecemos pelo hemocomponente que colhe a minha menor simpatia. Em que casos devemos ponderar transfundir plaquetas? Porquê é que te cobre a menor simpatia, coitadinhas das plaquetas? Desde a última vez que eu vi, tinha que se fazer 2, nos casos em que eram usados era para cirúrgico, Certo. E tinham que fazer uma transfusão antes e uma transfusão depois, e o tempo de vida das plaquetas era uma coisa ridiculamente baixa, 30 minutos ou 1 hora ou algo assim. Portanto, eu nunca fui fã de transfusões de plaquetas porque... As transfusões de plaquetas são efetivamente, têm muito menos indicações que qualquer outro hemocomponente, está bem? Ou seja, muitas dos colegas que nos ligam a dizer tem uma trombocitopenia, quero plaquetas. Nós somos os primeiros a dizer, não, esse animal não tem indicação de plaquetas, está bem? Se não tiver sintomatologia clínica, se não tiver um sangramento ativo, não tem indicações de plaquetas. E é só para cães, não é para gatos. E é só para cães, não é para gatos, está bem? Os gatos... A parte da técnica da obtenção de plaquetas não é tão fácil. E uma unidade de gato que já é de si muito pequenina, se eu tivesse a tirar as plaquetas, ainda iria ser mais pequenina e não seria tão útil como separar em concentrado de eritrócito e plasma. Além disso, a nível clínico, as utilidades específicas para uma trombocitopenia clínica para um gato é bastante mais reduzida. Está bem? Perdi-me. Fiz-te perder o fio à meada. Completamente, Indicações desculpa. das plaquetas. Porque pelo que eu percebi, é literalmente um penso rápido para as cirurgias. É um penso rápido para as cirurgias, está bem? Não trata trombocitopénias, não se dá plaquetas só porque tem uma trombocitopénia. Animais que têm hemorragia ativa, vamos tentar dar, e que confirma-se uma trombocitopénia, vamos-lhe dar basicamente soldados para tapar os buraquinhos, está bem? Pronto. E vamos-lhe dar plaquetas para tentar travar a hemorragia ativa. São questões de vida e morte, ou seja, não é propriamente para tratar. Se temos um animal com trombocitopénia, queremos metê-lo em cima da mesa da cirurgia para vos facilitar a nível de vida a parte da cirurgia. Não temos sangramentos ativos, porque as poucas plaquetas que temos depois podem não ser suficientes para... basicamente não teres um sangramento grave durante a cirurgia. E é como eu estava a dizer, não é? Uma transfusão antes e depois aquilo durava 30 minutos ou 1 hora e creio que se fazia outra. Ainda é assim um protocolo? Não, normalmente a gente tenta fazer antes ou durante a própria cirurgia, está bem? Para que as plaquetas estejam em circulação quando mais são necessárias. Só faz depois se tiver uma hemorragia ativa. Não faz sentido fazer depois se a cirurgia correu bem e efetivamente o animal não tem hemorragia ativa. E qual é que é o vosso cut-off para vocês recomendarem transfusão de plaquetas? Depende, se vais para uma cirurgia a sério, abaixo de 80 mil, já poderias pensar, abaixo de 30 mil, sem sombra de dúvida. Está bem? Muito bem. Continuo a não ter uma grande simpatia pelas transfusões de plaquetas. Não, é uma emergência, está bem? É uma emergência, não. E além disso, são componentes muito mais sensíveis, ou seja, são componentes que eu tenho com uma temperatura ambiente, agitação contínua, porque senão as plaquetas agregam-se, por isso é tudo mais complexo à volta de plaquetas. Entendo
mas sei que são extremamente essenciais para quem faz cirurgias em casos extremos. Diria que na vossa prática é um volume relativamente pequeno do vosso negócio. Sim. É mesmo para ajudar, está bem? Não é comercialmente para o trabalho que dá, está bem? E para o tipo de processos que tem, para os custos que tem, efetivamente é para termos o componente, porque sabemos que em certas situações são essenciais. Para administrar, é preciso alguma técnica especial? Técnica especial? Não. Sim, é preciso filtros, só preciso um sistema normal. Toda e qualquer transfusão. Monitorizar de forma diferente. Não, é igual a toda e qualquer transfusão. Basicamente, sistemas com filtro, sempre, em toda e qualquer hemocomponente. Seja ele plasma, seja ele concentrado de eritrócitos, seja ele plaquetas, toda e qualquer componente, filtro. Porque pode ter microcoágulos, coágulos de fibrina, e não queremos nada alojado nos pequenos vasos. Está bem? Por isso, por segurança do receptor, sem sombra de dúvida. Ok. Vamos passar para o plasma, que eu acho que é muito mais interessante. As transfusões de plasma são amplamente utilizadas na medicina veterinária, mas existem uns subprodutos precipitados e sobrenadantes do plasma que não são muito utilizados. Sim. Qual é que é a diferença entre eles e porquê é que há necessidade de vocês fornecerem transfusões de plasma e os crioprecipitados e os sobrenadantes? Ok. A parte do plasma tem vários componentes, não é? Tem várias utilidades, desde a alumina, aos fatores de coagulação, ao fibrinogénio, tem vários componentes dentro de um hemocomponente só. Mas tem uma desvantagem, que é o volume, está bem? Em animais com déficits de coagulação, que precisamos de lhes dar mais fatores, temos que virar para o crioprecipitado. O crioprecipitado é como se fosse fatores de coagulação e fibrinogénio concentrados, em que tiramos a parte da alumina, se não temos, tiramos a parte das imunoglobulinas, tiramos a parte do volume efetivo e fica tudo muito mais concentrado, está bem? E então conseguimos dar mais unidades sem o risco de sobrecarga de volume, está bem? E é para coagulopatias específicas? Sim, é mais focado para hemofilia A, von Willebrand, está bem? Mas tem a nível de utilização, mas para todos e quaisquer animais que necessitem de fatores de coagulação, está bem? Muitos deles precisam também das outras coisas todas que o plasma tem, então o plasma tem uma utilização muito mais ampla, por isso tem que se ver o quadro todo. Se me disseres a mim, um animal só precisa de fatores de coagulação, se fosse assim por tranche, então só o crioprecipitado, está bem? O criosobrenadante acaba por ser o plasma sem esses fatores de coagulação e sem esse fibrinogénio. É mais só fonte de albumina, fonte de imunoglobulinas e acaba por ser, é o que sobra, entre aspas, do crioprecipitado. E em que casos é que se usa? Normalmente usa-se bastante menos, está bem? Mas, por exemplo, na parte da albumina, quando temos uma hipoalbuminemia clínica, está bem? Em que queremos segurar a parte dos sintomas, em que temos os edemas e precisamos de um coloide para manter ali a albumina em circulação, ou em infusão contínua, ou em bolos, aí o criosubnadante é bastante útil. Isso entra bastante na minha próxima pergunta, que era relativamente às transfusões de plasma, porque eu tenho uma relação um bocadinho complicada com as transfusões de plasma. Tens uma relação complicada com os meus hemocomponentes. É que enquanto clínico, eu estou totalmente de acordo que o plasma é uma ferramenta fundamental, mas acho que há muitas vezes que são feitas utilizações sem grande indicação e sem grande evidência. E embora eu reconheça que na maior parte dos casos não faz mal, as hipoalbuminémias é uma delas, mas também as pancreatites, as ARDS, as parvoviroses, em que às vezes faz transfusões de plasma e não há assim grandes evidências que façam muita diferença. O meu problema não é fazer essa transfusão de plasma, é que muitas vezes estamos a consumir recursos, porque as transfusões não são baratas, certo, que depois nos vão faltar mais à frente. Isso aí a avaliação tem que ser caso a caso. Caso a caso. Nós somos os primeiros, e eu sou a primeira, a quando me ligam num caso clínico, eu dizer sim, ele tem indicação ou não tem indicação. E era mesmo isso que eu te queria perguntar. Em que casos é que definitivamente recomendarias uma transfusão de plasma e em que casos é que achas que podemos passar sem ela? Olha, por exemplo, nessa parte das pancreatites é algo que, por exemplo, não tem assim tanta indicação. Está bem? Era também algo que era... não digo que seja um mito, mas havia um bocadinho essa indicação que plasma era importante para as pancreatites. Não, mas o plasma é um bom modulador da parte inflamatória. Ou seja, quando temos um risco de teres uma SIDA ou teres uma CIRS,
basicamente o plasma acaba por te melhorar essa parte, está bem? O plasma tem bastante fibrinogénio, que te mantém a parte da permeabilidade dos capilares, mantém-te a parte da... tem moduladores inflamatórios, então acaba por te segurar o animal, não pela utilidade do caso em si, da inflamação em si, da albumina, do fator de coagulação, mas em geral, está bem? Também acho que há um bocadinho o viés de que muitas vezes é a única coisa que nós podemos fazer. Porque já falaste da CID. A CID é um bom exemplo. Exatamente. Nós temos poucos recursos para fazer na CID e nós adoramos fazer coisas. Nós temos que nos sentir que estamos a fazer alguma coisa. Exatamente. E efetivamente o plasma é uma boa utilidade nesses casos. Então, para quais é que tu recomendarias? Para tudo que tenha déficits de fatores de coagulação. Para as coagulopatias, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, está bem? Hipotensões a um bom coloide, sem sombra de dúvida, está bem? Tudo o que é quadros inflamatórios bastante exuberantes, nós melhoramos. A parte da parvovirose, por exemplo, como fator de imunoglobulinas em si, pode não ser sozinho como utilidade. Embora agora já haja plasma específico para esses casos, não existe hiperimunes. Exatamente. Se temos de animais que sobreviveram de parvovirose e que criaram um título de anticorpos superior que pode ter utilidade. Pronto. Eu acho, minha opinião pessoal, está bem? Da minha experiência ao longo da vida da parte de medicina transfusional, eu acho que a parvovirose tem alguma utilidade muitas vezes pelo caso clínico total, está bem? E pelo animal em si, não propriamente, porque precisa das imunoglobulinas, precisa da albumina, porque precisa do modulador inflamatório. Os parvoviróticos muitas vezes precisam de tudo. E já há disponível plasma hiperimune? Não. Cá em Portugal, pelo menos que eu saiba, não. Está bem? Os dadores são todos vacinados, ou seja, anticorpos têm, está bem? A definição de hiperimune já é outra linha. Tá bem? Tem que se medir a parte dos anticorpos. E normalmente o medir os anticorpos requer custos. Tá bem? E isso também implica que efetivamente se repercuta no preço da unidade. E um preço da unidade de sangue de si já tem todos os processos de técnicos e de dádivas associados para trás. Se lhe vamos meter mais custos, também temos que meter a parte de custo-benefício. Não faz sentido ter um produto muito bom, mas que o próprio dono também não possa pagar, que não faça sentido. Que a falta de dinheiro é das principais causas de morte na medicina veterinária em Portugal. E as pessoas às vezes não têm noção, porque na medicina humana é tudo comparticipado. Claro. E relativamente às hipoalbuminémias? Certeza que recebes muitos pedidos de plasma por hipoalbuminémia. Não vamos meter a albumina no sítio e não vamos medir a albumina depois de plasma. Só tem indicação para as hipoalbuminémias se efetivamente tiver uma sintomatologia clínica, ou seja, acaba por funcionar um bocado como coloide. E muitas vezes... Será abaixo de 1.5? Sim, abaixo de 1.5. Gramas por litro? Não me lembro da medida, mas creio que sim. E basicamente tem utilidade se temos um animal com hipoalbuminémia. Vamos precisar de cirurgia. Vamos precisar de alguma coisa que seja invasiva, cirurgia de intestino, por exemplo. Não é? Vamos precisar, o animal tem edemas ou tem efusões. Precisamos segurar aqueles fluidos, aí sim, tem indicação. Muitas vezes ou em bolos ou mesmo em infusão contínua. Porque a infusão contínua faz com que a albumina esteja sempre continuamente em circulação. Em casos extremos, é uma opção. Está bem? Porque a alternativa que nós temos é a albumina humana. Exatamente. Que eu estava-te a perguntar em off para quando é que íamos ter a albumina canina disponível para transfundir. Gostávamos muito, são processos bastante complexos, ou seja, tem muito que evoluir ainda, temos que ter uma fábrica de medicamentos adaptada para produzir albumina. Acho que sim, que a evolução vai ser nesse caminho, sem sombra de dúvida, para vos dar resposta à parte clínica da albumina canina, em que a albumina humana, depois eles fazem anticorpos e acabam por reagir. Tipo, então, a primeira vez... Sim, a primeira vez é... Sim. Eu nunca dou duas, eu creio que a regra é separados por 3 ou 4 dias, não pode haver uma segunda em menos de 3 ou 4 dias, não me recordo bem, mas... Já fiz várias transfusões de albumina e na primeira nunca me deu problemas. Não. E aquilo sobe a albumina, efetivamente, muito melhor do que o plasma. Não tem nada a ver. Isso sim é terapeuta da parte da hipoalbuminémia, sem sombra de dúvida. É a única opção que vocês têm para conseguir subir a albumina. E é sempre o risco-benefício. Mas... lá, a longo prazo, se tens que fazer várias administrações, o risco é cada vez maior e chega a um ponto em que já não dá. Já não podes. Eu nunca vou à segunda. É isso, já não podes. E então, nisso no canino conseguias resolver. O problema é conseguires um produto puro o suficiente, porque tu vais concentrar, não é? Para fazer a albumina, o que é que vais pegar? Vais pegar no plasma e vais tentar concentrar a albumina num liofilizado, por exemplo.
Mas ao concentrar, não concentras só a albumina, tu concentras todas as proteínas. Claro. E muitas delas são antigénicas. E então tu acabas por ter que ter um processo bem feito de uma ponta à outra, está bem? Para não ser mais risco do que propriamente benefício. E ainda não chegámos lá, mas acho que vamos lá chegar. De muitas centrifugações, que Claro. elas devem ser separadas, não sei, por centrifugação, eletroforeses, coisas assim. Exatamente. Fica a expectativa de virmos a ter isso no nosso arsenal. Lá chegaremos. Em 2019, o Journal of Feline Medicine and Surgery publicou um artigo bastante completo e detalhado sobre reações transfusionais em gatos. E com um número que foi um bocadinho surpreendente, até para os próprios autores. Cerca de 15% dos gatos transfundidos com plasma apresentavam alguma forma de reações transfusionais. Em cães, a frequência é semelhante, mas os sinais parecem ser muito mais ligeiros. Que tipos de reações adversas é que devemos monitorizar quando estamos a fazer uma transfusão de plasma? De plasma. Então, primeiro, a seguir a esse 2019 tens um 2025. Tá bem? Esse não li. E então, porque nesse 2019, efetivamente, tens 8 reações, mas 5 das quais ele, além de plasma, levou concentrado de eritrócitos. Por isso não sabes exatamente de que é que ele está a reagir, está bem? No de 2025, efetivamente, já tens um N muito maior, tens mais de 90 gatos que levaram plasma. 30 e qualquer coisa. É isso, eram 36 animais com 50 e tal unidades. Neste segundo, 2025, já tens mais de 90 transfusões de plasma. E aí tens... E só plasma. E tens uma transfusão, uma reação transfusional. Febril não hemolítica, ou seja, um animal que fez ligeira febre. E isso acaba por nos dar a segurança, porque a percepção que eu tenho, efetivamente, é que não há assim tantas reações transfusionais a plasma. Mas, obviamente, que o estudo existe e são dados e faz sentido. Mas um estudo maior era necessário. E eu fiquei muito mais descansada também com este estudo de 2025, porque acaba por ser um bocadinho a experiência que eu tenho a nível de plasmas em gatos. Está bem? Toda e qualquer transfusão. É uma das melhores coisas da ciência. É que a ciência está constantemente a testar-se a si própria e não é dogmática e constantemente está a fazer as mesmas perguntas. Todo o sentido. Nós precisamos ter confiança naquilo que a gente faz e a evidência científica é o que nos dá essa confiança, porque às vezes a nossa percepção é uma coisa, mas depois vamos analisar os dados e afinal não é bem assim. Então vamos tentar perceber como melhorar ou como fazer diferente. Por isso fiquei muito contente com este artigo mais recente. E em relação à parte das transfusões de plasma em gatos, exatamente como toda e qualquer transfusão, é monitorizar, está bem? Basicamente, como vem no artigo, a febre é o sintoma mais comum. No artigo anterior tinhas a parte do vómito, das diarreias, reações transfusionais gerais, ou seja, não só relativo ao plasma, mas em geral. O plasma, o concentrado de eritrócitos, todo e qualquer hemocomponente, temos de ter noção que não tem só... Um concentrado de eritrócitos não tem só eritrócitos. O plasma não tem só albumina ou fibrinógeno ou assim, tem várias proteínas. E apesar de nós, por exemplo, no concentrado de eritrócitos, nós tipificamos um antigénio, não é? Mas os grupos sanguíneos efetivos têm muitos. Nos cães têm mais de 8 grupos sanguíneos e nós só tipificamos o DA1, que é o que dá reações transfusionais mais exuberantes e mais graves, mas temos de ter noção que, por exemplo, numa medicina humana, em emergência, são capazes de tipificá-los todos os conhecidos. Nós na veterinária não podemos incutir esses custos porque não fazem sentido e aí sim ia ficar proibitivo. Por isso, há sempre um risco associado a toda e qualquer transfusão. Na introdução, a grande revolução das transfusões na humana foi com a descoberta do grupo Rhesus, porque antigamente eles conseguiam fazê-las. Eles faziam, as pessoas não sobreviviam, havia uma taxa de morte risco muito grande. E só com a descoberta do Rhesus, acho que o primeiro grupo foi descoberto em 1901 ou 1907, o primeiro sistema, mas só o Rhesus foi mais tarde e só aí é que eles começaram a fazer. Relativamente ainda às transfusões de plasma, enquadras também aqui o plasma rico em plaquetas? Ou... Esse é o PRP. Essa entra nas plaquetas. As plaquetas, o concentrado de plaquetas, acaba por ser um PRP, é um plasma rico em plaquetas, porque o meio de levar os plasmas são as plaquetas. Então já gosto mais das transfusões de plaquetas. Pronto. Porque é usado em regeneração de tecidos. Exatamente. Um dos subprodutos das plaquetas, ou seja, o que nós podemos fazer com as plaquetas também, é o gel plaquetário, que é o correspondente ao teu PRP.
está bem, de um método diferente, porque nesse caso, por exemplo, nós tiramos as plaquetas pelo método Buffy-Coat. Há vários métodos descritos. Buffy-Coat é aquela camada, aquela camadinha branca. Exatamente. Pronto, porque temos dois métodos de obter plaquetas. Temos, efetivamente, o PRP, que é uma centrifugação lenta e as plaquetas ficam em sobrenadante, não é? Pronto, e temos o método Buffy-Coat, em que, efetivamente, centrifugamos mais agressivo e tiramos só aquela linha branca, que é o que interessa, que é onde tem as plaquetas. E depois deixamos na mesma misturado plasma, porque o plasma é o que vai levar as plaquetas até ao sítio. O PRP acaba por ser um bocadinho as nossas plaquetas. O gel plaquetário fica em gel quando se acrescenta gluconato de cálcio, porque o anticoagulante que se usa em todas as colheitas é o citrato. E o citrato é quelante de cálcio, não é? Pronto, é o que evita a coagulação. E então quando se acrescenta... Daí um dos riscos das transfusões serem as hipocalcémias. Exatamente. Quando são transfundidos em grandes volumes. Exatamente, porque tem muito citrato, está bem? E quando fazem várias transfusões, uma das coisas que a gente tem que monitorizar é o cálcio, sem sombra de dúvida, está bem? E que é para termos a certeza que não estamos a causar nenhuma hipocalcémia, porque estamos a fazer transfusões massivas, por exemplo, em politraumatizados ou em cirurgias mais complexas. Temos que monitorizar as duas coisas. Mas alinhando para a parte do PRP, tens o gel plaquetário que podes usar nas cirurgias reconstrutivas, nas grandes feridas de pele, e aí já podes usar em cão e em gato. Está bem? Apesar das plaquetas serem de cão. Isso é Os bom. grandes, sim. Já sai desta conversa mais apaziguado. Exatamente, mais em paz com as plaquetas. Indo agora para aquilo que eu diria que deve ser as principais transfusões, que são as concentrado de eritrócitos, correto? Certo. A maior causa de transfusão é a anemia. E para a anemia, concentrado de eritrócitos. E é mesmo por aí. Qual é que seria o workup que tu recomendarias ser feito antes de decidirmos avançar para uma transfusão? E eu lembro-me de ver isto há algum tempo, já não consigo precisar quando, mas qual é que é a importância do cross-match nas transfusões? Mesmo estando tudo bem, nós devíamos fazer cross-match em todas as transfusões? Ok. Primeiro, workup e depois cross-match. Tens duas questões. Então, focamos. Basicamente, a decisão de transfusão ou não transfusão tem que ser de policinais. Normalmente temos o target dos 20% de hematócrito, abaixo dos 20% de hematócrito tem indicação de transfusão, exatamente, mas não é bem assim, não é? Eu tenho animais com 20% de hematócrito, estão a comer, a saltar como se nada fossem, que são anemias crónicas. Esses não têm indicação de transfusão. Eu tive um doente com 5% que mordia. Pronto. Se calhar 5% eu já diria que se calhar isso já está na linha da hipóxia de precisar efetivamente... Porque 5% a gente ia lá pôr o dedo e ele ainda nos tentava morder. Se tiravas sangue para análise, pronto, já tinhas tirado mais do que aquilo que devias. Não, mas essa parte é importante, ou seja, há que ter noção, e é para isso também que existe a assistência veterinária e que as pessoas podem e devem ligar, é a decisão total, está bem? Nós temos os bancos de sangue, tanto o PSA como a Hemolife, têm definidos a parte dos algoritmos, que são coisas que vos ajudam também nessa decisão, está bem? Na Hemolife nós temos online, em que vocês metem os sinais clínicos e têm que ter um bocadinho de tudo, das informações que vocês têm. A idade do animal, a anemia, a sintomatologia, o estado mental ou não, a parte da frequência cardíaca, a palidez, TRC, é o conjunto, se ele vai ou não fazer cirurgia, tudo isto são indicações, ou seja, basicamente orientam o caminho da decisão. Sim? Não. A nível de target, ou a nível de orientação, eu digo sempre, se o animal tem anemia e com sinais de hipóxia, precisamos de transfusão. Nós precisamos que o sangue chegue ao cérebro, aos rins, antes de começares a ter problemas, não é? Porquê que há duas guidelines diferentes? Porque há uma, e acho que na humana fazem mais por concentração de hemoglobina, certo. E nós fazemos mais por hematócrito. Porque há alguma diferença? Estão muito correlacionados? Estão pouco correlacionados? A hemoglobina é cerca de 1/3 de hematócrito a nível de geral, está bem? O que é que acontece? Na medicina veterinária, a maioria das clínicas não tem maneira de medir a hemoglobina, mas quase todas têm uma centrifugazinha de microhematócrito. Okay. Então o nosso raciocínio tem que ser prático, tem que ser para o clínico do dia-a-dia, é hematócrito. Tá bem? Por isso o nosso target de decisão, não decisão, a gente baseia no hematócrito. Tá bem? Mas a nível de raciocínio também, mais ou menos a hemoglobina é 1/3 do hematócrito e também dá para perceber um bocadinho aí as orientações. E é mais por ser prático, não por mais nada. Na medicina humana, quando fazes hemograma, fazes hemoglobinas. Que tipo de anemia influi na decisão
de transfusão ou não transfusão. Eu lembro-me, por exemplo, que há uns anos, quando nós tínhamos as IMAs, as anemias hemolíticas, havia a coisa, não se deve fazer transfusão nestes casos. Mas a evidência não tem nesse sentido. Não interessa se é hemorrágica ou se é hemolítica. Não, interessa na decisão. Eu tenho animais com 25% de hematócrito, acima dos 20%, com hemorragia aguda, e que o hematócrito, ou com hematócritos normais, e que a decisão é fazer transfusão já, porque está a perder sangue inteiro, o hematócrito não baixou, mas tem uma hipotensão de tal maneira... Fluido ainda não mudou de sítio para hemodiluir. Exatamente, pronto. Por isso, daí as indicações também não serem só a parte do hematócrito. Na parte das hemolíticas, até é das maiores razões que eu tenho de anemias, porque quando chegam, de transfusões, porque quando chegam à parte clínica... basicamente já tem o hematócrito tão mal que o animal já está descompensado. A pessoa não deu conta que ele estava basicamente a destruir. E não tem uma coisa com outra. E nem tem que dar córticos antes, nem tem nada a ver com isso. Obviamente que, por exemplo, as plaquetas, que eu sei que é uma coisa que tu não gostas muito, são dos hemocomponentes mais antigénicos. Ou seja, quando temos uma trombocitopénia imunomediada, há que pensar bem em dar plaquetas ou não. Está bem? Porque, efetivamente, estamos a meter mais antigénios e estamos a estimular mais o sistema imunitário a destruir mais plaquetas. Está bem? E as plaquetas, ele tanto vai destruir uma coisa como outra. Ou seja, quando temos uma anemia hemolítica, nós vamos meter sangue, o sistema vai destruir tanto o sangue dele como o sangue que ele lá vão meter. E então a efetividade ou a eficiência da transfusão não é tão grande como um animal que não tem uma hemolítica. E daí também tem esse mito, um bocadinho de que as hemolíticas não vale a pena fazer transfusão. Eu acho que vale, se efetivamente haver indicações, sem sombra de dúvida, a parte clínica para mim... 3 dias depois aquilo já tinha ido tudo. Nós às vezes ficamos frustrados com isso. não é? Exatamente. Ou seja, mas se calhar salvou-lhe a vida para ele chegar lá enquanto o córtico estava a entrar. É exatamente esse espírito. Ou seja, temos que avaliar a parte clínica e se vocês se calhar não tivessem dado esse sangue extra, o animal já não estava. Não, porque o hematócrito dele ia baixar ainda mais. E essa é uma parte importante de pensar que os resultados, quando me ligam a dizer eu fiz uma transfusão e o animal não subiu os 8% que eu estava à espera de hematócrito, porque só subiu 4%. E ok, então o que é que ele tem? Tem uma anemia hemolítica, pronto. Isso explica-me. Tem que gerir as expectativas, tanto as expectativas do colega como as expectativas do proprietário, não é? Porque fazer uma transfusão não cura aquela anemia hemolítica. Dá-lhe tempo. De eritrócito deve atuar como coloide. Sim, certo? Também atua como coloide, sem sombra de dúvida. Puxa sempre líquido para intravascular. Sim. E relativamente ao crossmatch, devíamos fazer crossmatch em todas as transfusões? E bem, se calhar explicar aos colegas muito rapidamente o que é um crossmatch. Um crossmatching, basicamente, todas as unidades de sangue que os colegas têm acesso têm uns segmentozinhos de concentrado de eritrócitos, têm uns segmentozinhos à parte para podermos tirar uma amostra do sangue, que é representativa do sangue que está dentro do saco, sem ter que interferir com o saco, para fazer os tais testes crossmatching. E basicamente vamos testar a compatibilidade neste caso estamos a falar de concentrado de eritrócitos, está bem? Por isso é o cross-matching major. Vamos testar o plasma do animal que vai receber com os eritrócitos que o animal deu. Para ter a certeza que quando eu meter o sangue lá dentro, o plasma do receptor não tem anticorpos que me destrua e hemolise o que vai receber. É um teste laboratorial, pronto, que pode ser feito em toda e qualquer clínica, desde que tenha um microscópio e uma lâmina, ou há testes rápidos também. Mas eu acho que não é costume o pessoal fazer. Não é costume o pessoal fazer. E se me perguntares a mim, a utilidade é muito relativa. Por exemplo, em primeiras transfusões nunca faço. E depois tem a ver também com a utilidade, não é? Se eu tenho no frigorífico só uma unidade de sangue, se aquele animal é a primeira transfusão que vai levar, eu vou fazer cross-matching e muitas vezes, e se calhar até dá uma ligeira incompatibilidade. E o que é que eu vou fazer? Vou deixar aquele animal morrer porque eu não consigo utilizar esta unidade, não, vou procurar outra. Os gatos, às vezes, tu podes os gatos, a tipificação é a parte mais importante sempre, está bem? Ou seja, estamos a falar cross-matching, só é importante depois se tipificarmos os testes de compatibilidade, linha número 1, tipificação. Sempre. Mas nos gatos, por exemplo, há uma ordem. Como é que é? Por exemplo, se ele é AB, primeiro dá-se o ideal é primeiro B, depois é o... Não, é o contrário. Então é assim, se temos um gato A, os gatos são esquisitos, são snobs, basicamente. Sempre. Um gato A só gosta de receber de A, um gato B só gosta de receber de B, e o AB só deve receber da AB, está bem? Basicamente, a linha é esta. Porquê? Porque todos eles têm anticorpos naturais. Todos... É isso. Os AB, idealmente, devem receber AB, mas podem receber de outro. Podem. Concentrado em eritrócitos só. Então, para teres noção, o gato A tem anticorpos anti-B.
O gato B tem anticorpos anti-A. Por isso, juntar os dois, impossível, causamos a morte do animal com reações hemolíticas agudas, principalmente no gato B levará. Está bem? Basicamente, o AB tem antigênio A e antigênio B. Por isso, não tem anticorpos. Está bem? Não vai reagir contra nada. Mas eu ao dar-lhe, por exemplo, um plasma dos outros dois, eu vou causar anemia, não é? Porque os outros dois têm anticorpos. O AB é dos tipos de sangue mais raros. Está bem? Muitas vezes a nível de emergência, está bem? Eu não tenho um sangue AB disponível, um concentrado de eritrócitos AB disponível. Se for plasma, só pode receber AB. Ponto. Não pode receber de mais gato nenhum, está bem? Se for concentrado de eritrócitos, então damos-lhe o A. Pronto. O concentrado de eritrócitos A tem uma percentagem muito pequenina de plasma, ou seja, ele vai levar uma percentagem muito pequenina de anticorpos anti-B, mas essa capacidade de ligar é mais reduzida, está bem? Então, o cross-match tu recomendarias sempre em segundas ou terceiras entre as fusões sucessivas. Mas na primeira podemos dar de barato. Na primeira podemos dar de barato. E além disso, atenção que a incompatibilidade in vitro nem sempre corresponde à incompatibilidade in vivo, está bem? E, muitas vezes, há que pesar as coisas em cima. Obviamente, se eu tiver num grande hospital que eu tenho 3 unidades de cão disponíveis, por exemplo, eu tenho um cão que já levou várias transfusões, eu vou testar com as 3 e vou utilizar a menos, que de preferência não faz reação nenhuma, se não dentro das 3... Não tens que abrir a unidade para testar, não tens que abrir. Não. A ideia é essa. Normalmente vêm 5 amostras nos cães e 3 amostras nos gatos, que é o tamanho dos segmentozinhos, que é para conseguires fazer reações, fazer testes de cross-matching sem teres que abrir a unidade, porque a partir do momento que ela está aberta tem que ser utilizada e a ser descartada. Relativamente às anemias, e nós que fizemos exóticos, em off, eu estava a dizer que a Inês é a diretora técnica do banco do Hemolife, mas tem um currículo de exóticos que faz o meu ficar pálido. Não. Mas eu sou particularmente sensível a isso, certamente tu também serás. Tirar sangue também é uma causa de anemia e está bem descrita as anemias induzidas por flebotomias, sobretudo nos pediátricos e nos nossos animais mais pequenos. Isso. Qual é que é a monitorização que nós devemos fazer e que estratégias é que podemos usar para não ter que tirar tanto sangue tantas vezes? Nós nos exóticos estamos habituados a fazer e tirar amostras mínimas, não é? Pronto, por isso é basicamente passar este conhecimento aos colegas que estão a lidar. E a manter as amostras. Basicamente, o que é que acontece? Há que ter noção, nesses animais pequeninos, que de si já entraram muitas vezes com anemias, não é? Que cada flebotomia é como se fosse uma dádiva. E se um animal que tem, normalmente, vamos fazer assim por alto, 0,8% do seu peso vivo, sangue, se eu começo a tirar muito volume, num instante a gente tira o máximo de dádiva que poderíamos tirar, está bem? Se aquele animal já entra como anemia, já é pior. Como target, só para terem também uma noção, normalmente a nossa linha é tirar 10, 11 ml por quilo, está bem? Se temos um animal de 1 kg que nos interessa, um animal saudável. Porque os cães têm 90 ml de sangue por quilo, mais coisa. Exatamente. Assim. Os gatos têm menos, 40, 60. Sim, e a nível de estudos, podemos ir até aos 13%, está bem? Há estudos que nos dizem de tudo, está bem? Eu tenho, ainda agora saíram guidelines para a Itália em que me metem tipo os 20 ml por quilo. E eu, para mim, é assustador de tirar tanto sangue, eu gosto da minha segurança. E por isso, com os estudos que acompanhei, nós não ultrapassamos os 13% do volume total de sangue, está bem? Que é a segurança do animal. Muito mais que isso, depois também já tem que se suplementar ferro, porque as reservas de ferro diminuem e aumenta o risco. Por isso, não passamos essa linha. 10, 11 ml por quilo. Num animal saudável. Se vocês terem noção da quantidade de sangue que vão tirando no animal pediátrico e ir apontando isso ao longo do internamento, é importante, sem sombra de dúvida. E se calhar não precisamos andar a fazer hemogramas. Se calhar basta fazer hematócritos, não é? A tal linha do hematócrito. Exatamente. Em que isso basta uma gotinha extra. Não precisamos tirar um tubo inteiro e ter tubos mais pequeninos. Muitos dos tubos, por exemplo, de cão, são de 3 ml, não é? E até hemograma. Dá para fazer, eu estou-me agora a aventurar, não sei se vou dizer mais nada. Até dá para fazer tipo como se faz nos ear pricks para a glicemia, não dá? Exatamente. É fiável. Pomos o tubinho de microhematócrito e colhemos a bolinha de sangue na orelha. E temos tubinhos de microhematócrito com heparina, que já tem anticoagulante, ou seja, já dá para conseguir gerir. É muito do ensinamento de exóticos, puxa para esse lado.
Quando tem pacientes muito pequeninos, há que monitorizar, porque se eu tiver efetivamente um cão de 1 kg e hoje tiro 2 ml de sangue, amanhã tiro mais 2 ml de sangue, porque estamos a ir monitorizando, há que guardar amostras e há que tirar efetivamente só o essencial e perceber se efetivamente aquelas análises nos vão orientar a parte clínica ou não, e ir vigiando. E quando fizermos uma transfusão, quando é que devemos fazer um hematócrito a seguir, ou um microhematócrito a seguir? Devemos monitorizar com alguma regularidade. Eu dou tempo, está bem? Precisamos de um hematócrito logo a seguir, ainda não deu tempo para o sangue regular. Eu gosto que as coisas se façam, por exemplo, a 4 horas, a 6 horas, a 12 horas, a 24, a nível de hematócrito. A nível de exame físico, muito mais apertado, está bem? Aí a cada 10, 15 minutos mínimo temos que estar a fazer exame físico. Isso durante a transfusão? Durante a transfusão. Sim, mas existem aquelas tabelas... Exatamente, e depois... Nesse sentido, utilizar sempre, também folhas de monitorização. Vocês têm as calculadoras que ajudam bastante, têm os protocolos de monitorização que também ajudam bastante. Folhas de acompanhamento, que é para vocês escreverem direitinho e perceberem a evolução. Acho que com isso não costuma haver grandes dúvidas, mas estamos a aceitar um pequeno resumo. E neste pequeno resumo sobre como fazer uma transfusão, há 2 perguntas que eu gostava de fazer por causa que são mito ou não. É preciso mesmo aquecer o sangue? Defino aquecer sangue, que eu quase que me dá comichão. Tá bem? Já vi tantos sacos de sangue em sutiãs para serem aquecidos. Há coisas que eu prefiro não saber. Então, qual é o risco daquele sangue? É causar a hipotermia ao animal. Estamos a falar que se o sangue está guardado como deve ser, está entre 2 e 6 graus, não é? Tipo, nós não queremos que aquele animal que já está anémico, que muitas vezes já está hipotérmico, que fique ainda mais hipotérmico. Mas também não é preciso tanto. Basta estar 15 minutos, 20 minutos a uma temperatura ambiente de 20 graus, que é o normal dos internamentos ambiente, e chega, está bem? E durante a transfusão o sangue vai aquecendo. Não é preciso estar o concentrado de eritrócitos, está bem? O plasma sim, que está congelado, esse sim tem que ser descongelado, mas mesmo esse, não exagerar na temperatura, senão desnaturamos as proteínas todas. Relativamente às máquinas. Temos mesmo que usar máquinas que tenham sido aprovadas para transfusões. Então, se estamos a falar de cães, gatos grandes, mais de 3 kg, tens uma boa equipa a nível de internamento, não uses máquinas, está bem? Vamos assim ao old school das gotinhas. Eles não se atinam. Os novos não se atinam com isso. Têm que aprender. Fazer o cronómetro. Exato. É para isso que existem também as hemocalculadoras, porque ajudam ao número de gotinhas por minuto ou por segundo. Essa parte é importante. Todas as máquinas, basicamente... são passam por esmagamento, não é? Tipo, basicamente, passamos o tubo por uma zona que entra e esmaga para empurrar para a frente. O esmaga células e causa hemólise, está bem? Tem tudo que ser risco-benefício. Animais mais pequeninos, nós aí recomendamos sempre bomba, porque o risco de aquela transfusão ser demasiado rápida, temos o risco de sobravolemia demasiado elevado para arriscarmos estarmos a fazer por gotinhas. E se não tiveres uma equipa que efetivamente confies para estar ali a monitorizar, é preferível usar máquina, está bem? É tudo o custo-benefício. Entre o risco da hemólise e o risco de sobravolemia, nestes animais pequeninos, vai para a máquina. Sempre. Plasma, sempre máquina, está bem? Não tem problema nenhum. Então o ideal seria, pelo menos com mais 3 kg, tê-los a contar gotinhas. A contar gotinhas, sim. Basicamente é ir monitorizando e ir vendo que as gotinhas estão bem, está bem? Podes também utilizar, e essa parte também é importante, como é que eu sei o volume que já correu, está bem? Pesas a unidade antes e vais pesando, está bem? O sistema, e consegues perceber mais ou menos o volume que já entrou. Mais ou menos, sim. A densidade do sangue não há de ser propriamente 1 grama por mililitro, há de ser quase, mais. É 1,006 ou 1,008, mas a nível empírico é mais ou menos isso. Utilizando uma balança de precisão, uma balança que vocês utilizem para medir, sei lá, medicamentos ou comida. Eu há pouco tempo cruzei-me com um artigo muito interessante sobre xenotransfusões. Sim. Em desespero, se fazer xenotransfusões. Tens visto algumas ou tens conhecimento? Xenotransfusões é transfundir de animais diferentes. Por exemplo, exatamente, cães em gatos. De um cão para um gato, ou de um gato para um cão. De um cão para um gato, de um gato para um cão. Duas espécies diferentes, basicamente. E então, as xenotransfusões começaram, basicamente, se tiveres da mesma espécie, melhor.
não é? Porque a nível de antigénios, a nível de reatividade de sangue, a nível de compatibilidade, faz todo sentido e tens uma durabilidade, uma eficiência daquela transfusão muito mais garantida. Pronto. Se estamos a dar, normalmente a gente pensa num cão para um gato, não é? Tendo em conta o tamanho e a disponibilidade de sangue, temos muito mais falta de sangue de gato sempre do que temos de sangue de cão. É mais fácil. E a Inglaterra, que é também a realidade que tu conheces, é uma realidade demasiado frequente, pronto, porque não há disponibilidade de sangue de gato da mesma maneira. Em emergência, por exemplo, imaginemos um gato B, tá bem? Em que é raro e que em que não há efetivamente unidades tipo B disponíveis. É preferível, para manter aquele animal vivo, se efetivamente é necessário transfusão, fazer uma xenotransfusão do que é de vida ou morte, não é? Tipo, se eu não fizer transfusão, quando aquele a morte animal é não aguenta. alternativa, Sem sombra de dúvida. tudo é uma boa Pronto. opção. Desvantagem, só podes utilizar uma vez. Sabes que aquela eficiência de transfusão não é tão grande. Pois. Passado 2-3 dias ele começa a fazer anticorpos e vai destruir, enquanto um sangue normal pode durar várias semanas. Aquele em 7 dias, se calhar, já desaparece. E então, mas dá-te tempo a tu encontrares um dador compatível ou, de, efetivamente, aquele animal até responder à terapeuta. Está bem? É possível a considerar em estados extremos. Uma grande vantagem do nosso país é que a medicina transfusional já está a evoluir há tantos anos que não entra na nossa realidade. Nunca pensamos nisso. Mas se vamos a países mais recônditos, como por exemplo uma Austrália ou uma Inglaterra... Estávamos a falar há bocado exatamente, de a Inglaterra, em que a disponibilidade, eles só meteram as regras das dádivas de sangue felinos mais recente, a disponibilidade de sangue felino é mais reduzida. A nossa consideração de fazer uma xenotransfusão é mais frequente. Eu acho que em Portugal nós temos um ótimo acesso a transfusões. Geralmente em 2 horas, 3 horas, mesmo para sítios que não tenham banco de sangue. Quem tem banco de sangue vai lá buscar ao seu frigorífico. Mas geralmente quando nós ligamos, vocês em 2, 3 horas metem unidades em qualquer nos lado. hospitais. Relativamente às reações adversas, temos os 3 T's. A Astrali, a Staco e a Stream. Pelo menos foi assim que eu os decorei. Quase podiam ser nomes de animais de estimação. Pronto. Queres falar um bocadinho sobre elas, já que são os 3 grandes grupos que nós lidamos quando fazemos transfusões concentradas de eritrócitos? Então, vamos começar pela parte da stream. Basicamente é a imunomodulação associada à transfusão. Tá bem? Isto são siglas obviamente em inglês, mas vamos falar em português, que é a nossa língua. Está descrita em medicina humana, todas essas condições são descritas em medicina humana e basicamente são comparáveis à medicina veterinária. Pronto. TRIM não tem grande comparação, não temos casos clínicos, está no nosso pensamento, mas é após uma transfusão, a pessoa, neste caso, fica a parte do sistema imunitário, há uma modulação que pode diminuir a parte imunitária. Então, a desvantagem é que ficas mais suscetível a infecções e a vantagem que muitas vezes é utilizada é que não rejeitas tanto os transplantes e não rejeitas tanto a parte do sangue. Mas isso, medicina humana, está bem? Por isso vamos tentar tirar ali o stream, é possível, está descrito, há que estar, mas está no fundo da lista. Trali e taco. Basicamente, Trali é uma condição relativamente rara e incomum. Respiratória. Tanto uma como outra são respiratórias, está bem? São dispneias, a nível de sintomatologia, são dispneias causadas após transfusão. Rápidas, está bem? Tanto uma como outra, normalmente até 6 horas após transfusão, algumas delas até 24, mas normalmente até 6 horas, temos uma dispneia no nosso paciente, está bem? A grande diferença entre uma coisa e outra é que a Trali é uma dispneia simplesmente não cardiogénica, só pulmão. Pronto, aquilo tem a ver com a sensibilidade do próprio animal receptor e possíveis receptores do plasma da dor. Eu só tive, durante todo o meu percurso, um animal dador que deixou de ser dador por suspeita de Trali. E aquilo é só em transfusões de plasma, está bem? Porque tem a ver com a incompatibilidade. Aquilo tem, não te vou andar aqui a explicar a parte da fisiopatologia, está bem? Não queremos. Mas tem a ver com a parte dos neutrófilos e dos receptores dos próprios pulmões, dos alvéolos, e então faz uma reação inflamatória de tal maneira localizada nos alvéolos pulmonares. Um edema fulminante e que não responde a diuréticos, está bem? Porque é pulmonar. Se vamos fazer um raio-x, por exemplo, não tem cardiomegália, a parte circulatória não está alterada, não tem hipertensão. É uma reação exclusivamente
pulmonar, está bem? E ocorre em transfusões de plasmas e coisas muito raras. Se alguém, e é uma das coisas que eu digo sempre, qualquer reação transfusional é importante reportarem ao banco de sangue, está bem? De onde vem a unidade. Porque é muito importante, se eu souber disto, aquele dador nunca mais pode ser dador pelo risco do receptor. E se essa informação não há, aquele dador vai continuar a ser dador, porque para ele é-lhe igual, não é? Ele tem efetivamente essa condição, ou pode ter essa condição que despoletou o tal trali, e eu não sei. Por isso, a parte da comunicação com a clínica é super importante. Acho que é um ótimo alerta. Não, é a tal rastreabilidade, não é? Para a segurança de quem recebe o sangue. Olha, atenção que este animal fez uma reação. Pronto, eu já vou ficar atenta. Porque se eu tiver mais reações com aquele dador pode ter alguma proteína que seja mais reativa para a parte do receptor. E aí eu tenho que considerar se aquele animal continua ou não a parte do programa de dádiva. E não tem nada a ver com o risco para ele, mas com o risco para o receptor. Está bem? E por isso essa comunicação é super importante. Pronto. Trali. Isso acho que um e-mail. Um e-mail? Não, basta ir ao site e ter lá reações transfusionais e clicar e responder e está. Puf, é rápido, está bem? Isto tem que ser rápido e prático para vocês, está bem? Porque senão não funciona, não é? Informação que vocês estão a 1000 nos hospitais, se eu vos meto um protocolo muito grande, tipo, ninguém me faz a parte da informação. Tem que ser uma coisa rápida. É emergência, não faz mais nada. Pega no telefone a dizer, tive este problema, aconteceu isto. E a gente... Mas isto não entra na farmacovigilância, pois não? Entra. Entra também? Isso entra na farmacovigilância. Okay. Para a ADGAV são considerados quase medicamentos veterinários. É uma componente, mas entra na farmacovigilância. Casos graves, eu tenho efetivamente que os reportar e avisar que a rastreabilidade de tudo. Daí a parte importante da direção técnica e da rastreabilidade desde uma ponta a outra. Eu tenho que saber exatamente que animal é, quantas vezes deu sangue, para quem é que foi o sangue, para onde, quem é que o processou, a que laboratório, as análises, tudo. Eu tenho que, tu dizes-me aquela unidade 1, 2, 3, 4, aquele animal fez reação. Eu tenho que andar para trás e saber tudo daquele animal. Isso é super, super, super importante. Está bem? É o do prado ao prato na versão... Mas uma versão, exatamente, uma versão à lupa, super, super importante. Falta-nos a taco. Falta-nos a taco. Taco é simplesmente a sobrevolémia, está bem? Ou seja, temos uma dispneia por um edema pulmonar porque metemos volume a mais, está bem? Aí sim, o coração já vai estar alterado, já temos uma taquicardia, já temos uma sobrecarga de volume. E este sim responde a diuréticos, está bem? Tanto uma condição como outra, se estiverem a fazer transfusão, parar imediatamente a fazer transfusão, está bem? Porque eles estão a reagir. E na parte do trali o prognóstico é bastante mais reservado. Vamos fazer apoio à parte respiratória, tipo oxigenoterapia, eventualmente ventilação, e na parte do taco é diuréticos, tentar tirar o volume a excesso, está bem? Risco ali é monitorização efetivamente da anestesia, da anestesia da transfusão, animais pequeninos, a tal uso da bomba infusora para evitar a sobrevolémia e evitar o edema pulmonar por excesso de volémia. Todas essas indicações são importantes para evitar esse tipo de dispneia e essa reação transfusional. Mais todas, a febre. Se eles começam a ficar com febre a meio da transfusão, o que é que fazemos? Atenção, se o animal já tem febre, vai ter febre. Ponto número 1. Exatamente. Mas ele começa com febre, ele não tinha febre, começou a transfusão. Exatamente. O que é uma reação febril? Exatamente. Sim. O que é uma reação febril? É um animal que sobe para cima de 39 graus, que não estava, está bem? Ou um animal que sobe 1 grau, está bem? São reações inflamatórias ligeiras. Vigiar, antipiréticos, está bem? Normalmente temos duas reações comuns. A febril hemolítica, é um bocadinho mais grave, e a febril só por febril. Está bem? Tanto uma como a outra, antipiréticos e vigilância. Está bem? Não córticos. Não córticos. Pronto. Pode ser córticos na parte hemolítica, mas tem que ver a parte da evolução para tentar destruir a parte da hemólise. Mas não se dá córticos por febre. Está bem? É uma reação. É um antipirético. E vigiar. Muitas delas são autolimitantes e passa. Está bem? É como nós darmos um antibiótico e ele até reage um bocadinho contra aquele excipiente e fez um bocadinho de febre. A vantagem, em relação à desvantagem, é grande. Porque, exatamente. Se ele fez uma transfusão é porque efetivamente era importante. Está bem? Mas daí a monitorização. Porque se, entretanto, mas reportem-me, imaginem, aquele animal tem febre, reportem-me, se eu tiver o mesmo dador que sempre causa febre, se calhar se eu tiver a opção, aquele dador sai do programa de dádivas, está bem?
Para a vossa segurança e para vocês terem menos chatices na parte das transfusões. Isto é um trabalho de equipa, está bem? O meu trabalho não acaba quando eu te entrego o sangue, está bem? O meu trabalho acaba quando efetivamente a transfusão é efetiva, tu conseguiste salvar o animal com a minha ajuda e que não houve nada para trás que eu tenha que mudar. Tem sido um serviço que mudou imenso a nossa prática e acho que trouxe muita qualidade à nossa prática. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Sobre medicina transfusional, uma última mensagem que queiras deixar aos nossos colegas sobre algo que nos tenha escapado ou que não tínhamos falado? Olha, que eu falei com a Luísa anteriormente e também falo contigo. A parte das dádivas há que desmistificar. Um grande mito que há também um bocadinho dentro da nossa classe, está bem? É que as dádivas são prejudiciais. As dádivas não são. O risco da parte da dádiva efetiva é muito reduzido, se feita segundo protocolos de segurança e bem-estar dos animais, está bem? E o que acontece é que nós detectamos muitas vezes patologias, está bem? Porque há aquele mito de que, e vou repetir-me outra vez um bocadinho, que os animais que dão transfusões têm mais insuficiências renais pela sobrecarga. Não, nós detectamos. Exatamente, tendo em conta que nós fazemos análises a cada 6 meses, nenhum animal normal dentro do ano, entre 1 e 8 anos, faz análises a cada 6 meses, nem nós fazemos, não é? Pronto. E daí que toda e qualquer ligeira alteração nós vamos monitorizar. Não Pronto. É causalidade, não. É correlação. Quando a gente procura, a gente encontra. Claro. Pronto. Obviamente que se os números forem trabalhados só como era dador de sangue que tem insuficiência renal, a prevalência é gigante, não é? Porque efetivamente os dadores de sangue têm que ser controlados e têm nível de segurança. E então, parte importante para a classe toda saber e para toda a gente saber, um banco de sangue só funciona se tiver dadores. Ou seja, só consigo ajudar as clínicas se houver dadores. Por isso, entrar na parte de um programa de dádivas e a colaboração com os próprios colegas de fazer dádivas nas próprias clínicas, para os animais irem ao seu médico de família, serão bons protocolos para fazer com bancos de sangue, se não têm bancos de sangue internos, com bancos de sangue. Porque sem dadores a gente também não nos pode ajudar, está bem? Principalmente nos gatos. Principalmente nos gatos, que é onde há a grande falha, onde nós não conseguimos acompanhar as necessidades. Muito obrigado por esta tua participação no podcast e espero que tenha sido útil para os colegas se sentirem mais esclarecidos sobre este tema. Não estamos unidos pelo tema deste episódio, o sangue, mas unem-nos as escolhas que fizemos na vida e nos trouxeram esta profissão, sermos médicos veterinários. Assim, unidos pela profissão em vez de pelo sangue, apelo a todos os colegas que se juntem a nós no nosso sindicato e inscrevam-se. Até à próxima. Obrigada.